Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa devocional. Hoje eu gostaria de falar sobre os filhos de Joquebede. Joquebede era do povo de Israel e morava no Egito, eram escravos no Egito. E o que acontece é que ela teve pelo menos 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés, né? O que acontece? Eles eram escravos no Egito e esses filhos cresceram, se desenvolveram e quando eles eram adultos, Deus chamou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E quem que ajudou Moisés? Arão e Miriam. E lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 4, Deus diz assim para o povo de Israel: pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Lembra bem aquela frase de Abraham Lincoln, que ele disse assim: a mãe que embala o berço dirige o mundo, né? Então, é bem essa história, né? E é interessante porque Miriam, ela ajuda bastante, né? Quando criança, quando adolescente, ela faz com que a própria mãe seja ama de leite de Moisés, porque vocês estão lembrados, né? A Joquebede coloca o Moisés num bercinho, num cestinho, no rio Nilo. A filha de Faraó vê, adota Moisés e Miriam aparece, ela estava ali escondida, né, cuidando do irmão, e ela aparece e fala que é uma ama de leite, eu conheço uma, e ela coloca a própria Joquebede. E por isso Joquebede cria Moisés no conhecimento do Deus de Israel, né, e no futuro ele é usado por Deus para libertar o povo. Bom, voltando para Miriam, quando eles saem do Egito, né, e eles atravessam o Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho se abre diante deles, né? Pelo milagre de Deus, eles atravessam aquele Mar Vermelho e atrás eles estão sendo perseguidos pelo exército do Faraó. E o Mar Vermelho está aí, quando o povo de Israel acaba de passar, ele se fecha sobre o exército de Faraó. E lá em Êxodo, capítulo 15, Miriam, então, ela diz assim, versículo 20 e 21, a profetisa Miriam tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Então Miriam era líder, era formadora de opinião, né? Foi a primeira mulher na Torá a ser definida como profetisa. A Torá é o Pentateuco, né? Escrito possivelmente por Moisés, e tinha a lei de Deus ali, né? A constituição do povo de Israel. E é formado pelo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, pelos 5 primeiros livros da Bíblia. E o que acontece é que eles começam, então, a ficar primeiro nos pés do Monte Sinai. Ali Deus vai passando a tábua dos mandamentos para Moisés, vai passando a Constituição, formando uma nação. Após um ano, eles saem em direção a Canaã. Mas conta que lá em Números, que o povo começou a se rebelar contra Moisés. Números capítulo 11, 12 fala sobre isso. E o povo começa a se rebelar contra Moisés, e Moisés fala: eu não dou mais conta, é muito pesado esse cargo, eu não posso levar esse povo, está difícil demais. Eles cobravam alimentos diferentes que eles tinham no Egito. Então Deus, ele designa 70 anciões para ajudarem Moisés. Mas o que acontece? No capítulo 12, 1 e 2, fala que Miriam e Arão, eles se rebelam, fala que, como assim? Porventura Deus fala só para Moisés, ele fica fazendo, acontecendo, designando esses 70, porque nós também somos profetas de Deus, né? E Deus ouve e se aborrece com Arão e com Miriam. Chama os dois à parte e fala para eles: olha, eu falo sim, eu uso profetas, e através de visões e sonhos eu passo a minha mensagem para eles. Mas com Moisés é diferente. Eu falo com Moisés de uma forma diferente, boca a boca, não por enigmas, eu falo com ele. Há um momento em que é dito que Deus falava com ele como um amigo.
Coisa linda, né, esse relacionamento com Moisés. E conta aqui também que Moisés, ele era tão manso. Capítulo 12, versículo 3 de Números, fala que Moisés era tão manso, mas do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, era um homem que me ensina a mansidão, né? Nós que recebemos Jesus como Salvador, nós temos o Espírito Santo de Deus. E uma das características do fruto do Espírito Santo é mansidão. Que Deus nos conceda mansidão, porque lá em Salmos, capítulo 25, versículo 9, diz que Deus guia e ensina aquele que é manso, né? Moisés, então, houve, né, aquela rebelião de Arão e de Miriam, e possivelmente não faz nada, né? Miriam e Arão, eles ficam falando de Moisés, que Moisés se casou com uma estrangeira, que ele era menor por conta disso. Mas Deus então mostra que ele tinha uma outra visão de Miriam. O que importa é o que Deus pensa, tá, gente? Não os outros, mesmo os familiares, né? E o que acontece é que Deus, então, ele faz cair uma lepra sobre Miriam, ela fica branquinha, né? A consequência do pecado, né? Deus disciplina. E Moisés pede a cura para Miriam. Deus fala: eu vou curar Miriam, só que ela vai ficar 7 dias fora do acampamento. E o que acontece é que o povo, então, fica ali naquele lugar acampado até passar o tempo da disciplina de Miriam. Deus, ele disciplina, mas não abandonou Miriam. O povo teve que ficar ali esperando. O que eu aprendo são tantas coisas, né? Privilégios que nos traz responsabilidade, temos que cuidar daquilo que falamos, dos nossos julgamentos, pré-julgamentos, né? Preconceitos, né? Às vezes a gente fica julgando, e às vezes também a inveja, né? Toma cuidado com a inveja que dominou Miriam, porque ela achava que ela era tão boa, igual o Moisés, e ela tinha que fazer igual. Tudo está nas mãos de Deus. Deus é soberano, ele fala, ele usa quem ele quer, como ele quer. E toda autoridade procede de Deus, está lá em Romanos 13, versículo 12. E nada é por acaso. Eu não sei como é que está seu coração agora. Se você se sente injustiçado, troque a murmuração por mansidão, por oração, entrega nas mãos de Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas e tudo está nas mãos dele. Amém? Um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser.